aqui. Ah, eu tive muita sorte que quando eu tinha, em 2007, com 13 anos, aí teve uma escola de inglês lá da minha cidade que fez um... Eu estudava no Martins Borges, na escola pública. Quem é de Martins Borges aí? Aí eu fui pro Martins Borges estudar lá. E aí uma escola de inglês foi dar uma bolsa pros pobres, que era a gente. Aí chegou lá, gente, a mensalidade da escola era um salário mínimo, era muito absurdo. Inglês naquela época. Em 2007. Aí a bolsa era assim, eles iam dar uma provinha, o melhor da escola ia ganhar 6 meses de inglês, sem pagar a mensalidade. Aí eu ganhei. Aí eu fiz nessa escola de inglês 6 meses sem pagar. Aí depois disso, aí eu me apaixonei. Eu sempre gostei de idioma, aí eu me apaixonei pelo inglês. Aí terminou, claro, minha mãe no povo de continuar pagando, aí eu fiquei 6 meses sem fazer inglês, aí veio o Centro de Línguas da UniRV, que não existe mais. Lembro direitinho, o curso era R$ 50 por mês na época, que hoje seriam R$ 100, ou uns 125 por aí, por conta dos aumentos do salário mínimo, né? Aí eu entrei no inglês. Lá, eu achei que ele ia falar alguma coisa. Gente, é uma gracinha o menininho também que mexe nos equipamentos ali. Olho verde ainda. Como é que você chama? Jonathan, solteiro? Namorando? Homem ou mulher? Tem que ver. Gente, hoje em dia. Saber, né? Tô vendo. Quem vê cara não vê pinto. A gente não sabe o que a pessoa gosta. Né? Não tem gay que não parece que é gay? Então, às vezes ele não parece que é gay, mas é. Aí eu pergunto, entendeu? Eu tenho essa mania. Aí o povo fica tudo assim. Eu gosto de perguntar só pra zoar. Mas voltando. Aí eu fui pra esse... Aí, por sorte, graças a Deus, meus pais pagaram esse curso de R$ 50 por mês. E eu continuei fazendo inglês. Aí no terceiro ano, eu mudei de escola de novo, de inglês. E aí o povo da escola precisava de um professor de reforço. Olha a sorte. E aí eles me contrataram no terceiro ano pra dar aula de inglês à tarde de reforço. Então eu ia pra escola de manhã e à tarde já ia dar aula de inglês de reforço. Eu lembro que ganhava R$ 300. Eu ficava de 1h30 até as 9 da noite. É tipo assim, vamos pegar o aluno que vai pagar menos? Mas eu amava ficar lá. Amava, amava, amava. E aí foi minha primeira profissão, professor de inglês. Aí eu entrei no curso de letras e dei aula de literatura 9 anos, inglês 10 anos, e é isso. Então você é fluente. Eu falo 5 línguas. Quais? Chique, né? Inglês, francês, espanhol, italiano e português. Tudo fluente. Depende Você é do que é poliglota. fluência, eu falo tudo errado. Por exemplo, o italiano, eu falo como sabe uma pessoa analfabeta do Brasil que não sabe escrever o português, mas fala? Sim. Você considera ela fluente em português? É, mas ela fala tudo errado. Entendi. Ela erra e ela não sabe escrever. Então, Mas meu italiano é assim. mas sabe Falo conversar, tudo errado, sabe dialogar. comunico muito, vejo filme sem legenda. Sim. Só que se eu for dar aula, eu acho que não pode, porque eu falo tudo errado a gramática. Minha avó era analfabeta, eu sou um analfabeto italiano. Imagina que entendeu, né? A comparação. Entendi. Então, o que é fluência? Fluência é você se comunicar no idioma, não importa se você fala certo ou errado. É você saber desenrolar e Aí no conversar. italiano eu falo tudo errado, erro gramática, mas eu falo, entendo filme sem legenda, vejo muita série em italiano, porque é muito fácil. Se você fala português, espanhol, porque é língua latina, português, espanhol, italiano vem do latim. O italiano vem de brinde. Se você aprende português e espanhol, fica muito fácil. O espanhol parece um pouco com o português e o italiano parece um pouco com o espanhol. Né? Quando eu aprendi o italiano, às vezes eu vou falar em italiano, vem muita palavra do espanhol. Sei, Quando eu vou falar só espanhol, o espanhol eu falo muito bem. Aí o não vem italiano. Agora, quando eu vou falar italiano, vem espanhol. Até porque né? você vê que quando você... o espanhol e o italiano, tipo assim, você consegue... Eles são mais parecidos que português e italiano. Tipo assim, algumas coisas uma pessoa que fala português consegue entender mais ou menos. Tipo assim, tipo uma base. Agora o inglês, tipo, muda totalmente. Agora Inglês é germânico, então é alemão, inglês, ou alemão e inglês parece muito. Se você aprende o inglês você já é fluente, já. Dei Já aula há consegue 10 anos, o inglês sim. Então, eu tô com o convidado certo aqui hoje. Não é? Porque você fala inglês? Eu cresci meio que a minha adolescência na Inglaterra, sabe? So we can use our English here? Yeah, show we can. But British English. I'm awful in British English. But I you studied understand the American British one. English. Where were you born? I was born in a city in Goiás called Faina. Faina. Gente, ele disse que nasceu em Faina, em Goiás. Olha a câmera tá da verdade. Eu tô falando pra câmera. But you were raised in England. I went to England, I was about, let me think, I was about 10 years old, and I came back to Brazil, I was 16 years old. You stayed there 6 years. I stayed there about 6 years.
So it's so nice. Ah. And did you have sex there? Your first time was there? I didn't have. Gente, ele falou que a primeira vez dele não foi. Ele foi pra Inglaterra com 10 anos e saiu de lá com 16. Aí eu perguntei se a primeira vez dele foi lá. Ele disse que não. A sua primeira vez foi My quando? first time was with my Agora é wife. português, o povo fala português. Não, Não. fica chata a live, vai sair, Não, aí eu vou ficar com português não. 5 visualizações lá e vai Português ser não. só humilhação. Oi, gostoso, meu. Oh, a primeira vez que o Capital aqui ficou em inglês, né? Você viu que Parece que eu chique? adivinhei, But you parece- have a very nice English. Thank you. Ah. Ah, o pessoal aí tem que diferenciar, gente. Eu adoro quando eu encontro alguém que eu posso praticar, eu fico conversando, É é bom, bom, não é? E aqui no Brasil você tem praticado com alguém ou acaba que fica parado, né? Assim, de vez em quando eu converso com os amigos de lá. Eu trabalhei 1 ano no aeroporto de Santa Genoveva, em Goiânia. Aí, tipo assim, Aí eu usava bastante. usava porque no aeroporto tem a parte que é de aviação comercial, que é a que a gente usa para viajar, e tem a de aviação privada, que é avião particular, essas coisas. E eu trabalhava num hangar lá e uma das donas lá, ela é americana. Os filhos dela são todos brasileiros, nascido aqui, mas ela é americana, sabe? Aí meio que quando ela aparecia lá, nós conversava. E eu acho que era meio que libertador pra ela falar um pouco de inglês, porque o tempo todo falando em português aqui no Brasil, sabe? Imagino. É a mesma coisa que a gente sente, né? Por exemplo, quando se fosse de cara, quando entrar numa nova... ir pra um país. Como foi lá, Magal, quando você chegou lá? Assustou ou não? Você Cara, era muito 10 molequinho, né? anos de idade. eu era não? criança, velho, eu meio que levei tudo normal, sabe? Era diferente, mas assim, eu não estranhava. Entendi. Sabe quem que você podia trazer aqui? Agora, mas eu não vou falar, não, eu falo depois, porque esse é o meu furo de reportagem, eu não vou dar pros outros, mas depois eu vou te dar uma dica Uma coisa de uma interessante. pessoa que eu conheci, que foi criada na Segunda Guerra Mundial, lá na Alemanha de Hitler, ela tem 87 anos. Nossa. Ela morava embaixo, mora em Rio Verde, morava embaixo da casa dela, num abrigo subterrâneo, você acredita? Por Aí causa usava- da guerra. Ela foi criada na Alemanha Mas de Hitler. brasileiro. Foi pra lá com 2 anos, estourou a guerra 1 ano depois. Ela passou a infância lá e voltou refugiada no navio pro Brasil com a família. Mas os pais são russos. Olha. Suruba, né? Pai russo, nascida no Brasil, foi criada na Alemanha. Aí, então- Eu achei fantástica a história. É só nascido aqui, mas na verdade não. Só nasceu aqui. Ela mas nasceu a no Rio Grande origem- do Sul, ficou 2 anos, foi pra Alemanha. Mas os Com pais 1 são ano e tudo meio europeu. depois, estourou a guerra. Aí eles não conseguiram voltar. Aí ela disse que a vida era assim. Ficava no abrigo subterrâneo. Mora em Rio Verde há 40 anos. E ninguém encontrou ela. Eu achei, nunca passou na televisão, nada. Aí eu vou fazer no meu Instagram entrevista com ela e depois você vai ver o povo vai atrás. Porque pensa quanta história. Aí ela conta demais, que o cara. Hitler, ela não era perseguida pelo Hitler. Hitler não gostava de judeu, preto, gay. Aham. Ela era defendida do Hitler, né? O pessoal. Aí o governo dava uma cesta básica todo mês, aí durava 15 dias, outros 15 dias eles tinham que se virar. Aí ela conta que eles plantavam batata e ficavam no abrigo. Aí quando não tinha avião passando, eles saíam, colhiam e voltavam, entendeu? Olha, Aham. que doido. Doido, né? É interessante. Foram 5 anos a guerra. Ô, Deus. Aí depois você pode trazer ela aqui, depois que eu Beleza. posso dar o furo de Beleza, reportagem. beleza. Isso é bem interessante mesmo. É Imagina, que ela fala uma muito pessoa bem, com ela, essa... ela tem 87, mas ela se comunica muito bem. Mas tem ela- sotaque? Tem sotaque? eu não sei, aquele O sotaque do português Sul, porque depois ela voltou pro Rio Grande do Sul. Ah, depois que a entendi. guerra acabou. E, tipo Aí assim, ela fala alemão e português. Delci, e como que começou seu interesse agora pra parte de mídia, pra parte Tá. social? Pra Sempre quis ser famoso, sempre quis. Não sei, eu acho que sempre quis. Eu falava que eu ia fazer jornalismo, eu ia fazer letras para aprender a falar bem e jornalismo para trabalhar na TV. Aí eu fiz letras realmente, porque aí foi minha primeira profissão, professor. Terminei em 2013. Aí eu encruei em 2014, 15, aí em 17 eu falei, vou começar a porra do jornalismo, porque se eu não começar essa merda, não vai, né? Aí eu comecei o jornalismo, é pra lá que eu olho, que às vezes quando eu gosto de olhar pra câmera. É lá? Sim, você que sabe. É essa, né? Aí, 2017, comecei o curso de jornalismo. Aí lá eu entrei em contato com donos de televisão. Conheci. Tinha gente, como é que... o Zé. Fazia faculdade comigo. E ele era repórter na TV Rio Verde. Ele falou, Delci, isso é muito engraçado. E eles precisam de estagiário. Vai lá fazer um quadro no jornal ou ser estagiário lá na TV Rio Verde, afiliada à TV Cultura. Aí isso foi em 2018 já. Eu parei o jornalismo em 17, tá? Em 2018. Aí eu fui lá, né? Aí, só que eu já tinha visto que eu não nasci pra ser jornalista. Por quê? Naquele 5...
Imagina na bancada do Jornal Nacional, gente, o caralho do cu da puta que pariu. Não ia dar certo, né? Eu sou dessa personalidade. Então eu precisei entrar na faculdade pra descobrir que não era pelo menos aquele jornalismo culto. Talvez eu pudesse fazer um entretenimento, aquela coisa, né? Mas aquele jornalismo culto que eu imaginava não era pra mim. Se você fosse ter que fazer, meio que você ia ter que entrar num personagem. né? Aquela coisa, eu gosto de me expressar mais Sim, e tal, não é sim. só por conta de palavrão. Quando Você gosta de ser eu não quem você é. quando Aham. tinha muita reportagem que não dava pra falar palavrão, eu não falava, mas Aham, eu gostava, falei, eu nasci pro entretenimento, eu acredito. sim. Daí em 2018, aí eu fui lá nessa televisão. Só que aí eu pensei, eu vou levar uma lista de ideias pra ele. Aí eu fiz, olha só, o que é você se permitir? Porque a pessoa normal ia lá pedir a vaguinha de estágio. Eu não. Eu peguei e fiz, eu falei, cara, eu vou levar uma lista de ideias. A gente podia, aí, por exemplo, eu coloquei lá, fazer uma reportagem semanal dentro de um supermercado, sugerindo, entrevistando o nutricionista do benefício da fruta e o supermercado patrocinar. Aí eu fiz um monte, tipo ir na farmácia de manipulação, fazer um quadro de remédio. E deu 3 folhas de ideias. Aí eu cheguei lá e falei pra ele. Aí um dia que me veio a força, a coragem, falou, Deus, se é hoje. Aí eu ligava, Delaine, nunca tava a porra do Delaine, que é o dono do... Beijo, Delaine, ele que me deu a oportunidade. Delaine, eu amo você, inclusive. Saudade do Delaine. Aí a porra do Delaine nunca tava, o filho da puta, no universo não quer. Aí um dia eu saí da drogazil de bermuda dela, liguei. Aí liguei lá e falou, Delaine, tá, passa pra ele. O Delaine é o Delci e tal, porque eu já tinha falado com ele. Ele falou, vem aqui que eu tô desocupado. Eu falei, é agora, eu fui de bermuda e chinelo. Cheguei lá e falei, olha, eu quero fazer um quadro, eu quero ser seu estagiário, mas eu não nasci pra entrevistar pobre no presídio nem esgotos correndo. Então, se você quiser, é aqui a lista de ideias. Eu posso ser aquele repórter que faz essas partes interessantes. Mas agora, se não der assim, eu também não quero. Fui bem assim. E aí? Aí ele olhou a folha e falou, cara, a gente tava querendo fazer um programa de... A gente podia fazer um programa pra você. O programa? A gente tá querendo... A gente tem 3 jornais, tudo de notícia, só de notícia. A gente tava querendo fazer um programa de entretenimento aqui, de entrevistas. Justamente isso aqui. A gente já tinha pensado nisso, mas faltava quem? Aí eu falei, mentira, já sei, vai chamar Fala Delci. Porque a Dercy Gonçalves, sabe quem é? Sim, sim. Dercy Gonçalves? Não, você é sei. muito... Ai, gente, quantos anos você Eu sou da tem? região. Quantos anos você tem? 25. 25. Também estava lá. Dercy Gonçalves. Ela sempre aparece no Instagram, a velha Uma louca. antiga. Ela teve em Não. 2001 Fala Dercy no SBT. Aham. E eu sou fãzaço da Dercy. Meu nome era Delcy, o dela é Dercy. Quase o mesmo. Então eu já me sinto representado. Aí eu falei, eu quero Fala Delcy, porque ela teve um. Aí ele falou, fechou. Mas aí ele falou, arruma 2 patrocinadores. Eu que tive que correr atrás do patrocínio pro programa acontecer. Aham. E aí eu fui rodar essa cidade, isso foi abril, maio, junho, julho, agosto. O programa foi começar em outubro, que eu arrumei Showtime na época. Sim. Que era um bar lá. Não sei se você já foi lá no Lembro, Showtime. Shoptime, eu lembro. Aí começou o programa. Aí foi aí que eu entrei no Instagram, porque eu não mexia com o Instagram. Em outubro de 2018, eu comecei o programa Fala Delcy na TV Rio Verde. E aí eu arrumei os patrocinadores, e aí eu já divulgava no Instagram os patrocinadores, tipo um brinde, que eu tinha 1.500 seguidores. Aí o mesmo patrocinador da televisão eu divulgava no Instagram. E aí começou o trem do Instagram, de manda sanduíche aqui, não sei o que ali. E aí começou a crescer. E aí eu fiz Instagram. Então, o pontapé inicial foi a televisão. E aí eu já entrei no Instagram. Já entrei de cabeça no Instagram, entendeu? Interessante. Então foi em outubro de 2018. Então, de carreira de mídia, vai fazer 5 anos em outubro agora.